As pessoas À próxima fazemos um podcast num ringue de hóquei. Isso. Vais buscar os teus patins, Eu vou buscar o meus teu patins. equipamento. O meu equipamento. Damos as boas-vindas a mais um episódio das Gotas Intemporais, um espaço onde proporcionamos conversas que vão desde a espiritualidade à ciência. Boa tarde, Casimiro. Bem-vindo ao nosso episódio. Boa tarde, Teresa. Boa tarde, Ângela. Boa Desde tarde, já Casimiro. agradeço o convite para estar aqui convosco. Espero poder partilhar algum do meu conhecimento. Com certeza vais partilhar um pouco de ti. Bom dia, Portugal. Bom dia, querida e querido intemporal. E estamos prontos aqui para o nosso voo. Casimiro, do hóquei, fostes para terapeuta? É verdade. Como é que aconteceu? Isso. Então, eu era atleta de alta competição, de hóquei patins. Ao longo do meu percurso, por acaso não sofri assim de grandes lesões, mas houve uma um pouco mais chata, que me acompanhou numa etapa da minha vida, que foi uma pubalgia, numa altura em que eu apostei um pouco mais na minha carreira, para jogar com um treinador que eu considerava ser uma figura de grande... Como é que eu quero dizer? De grande renome, sim. Era basicamente o melhor treinador português. E nessa altura, durante um período de pré-época, eu lesionei-me, fiquei com uma pubalgia e depois fui avaliado por vários médicos, entre os quais um disse-me que eu tinha uma doença crónica. E aquilo ficou assim um pouco, abalou-me um pouco, eu não estava a conseguir perceber porque é que eu tinha uma doença crónica, se era só uma dor no pubis e que irradiava também para a zona da virilha. E depois procurei outra ajuda, procurei um médico que me ajudou imenso, que é o Dr. Jaime Milheiro, que é o médico já agora do Comitê Olímpico Português, e como houve sempre um zum à volta depois da minha lesão, que eu tinha uma doença, depois aquilo não era muito bem entendido, tinha pessoas que chegavam à minha beira e diziam, olha, então, perguntavam-me, olha, como é que tu estás dos teus joelhos? E eu, mas eu não tenho nenhum problema nos joelhos. Então aquilo criou-me ali alguma instabilidade e levou-me basicamente a estudar, a entrar. Eu estava em gestão de desporto, mudei de curso e fui para a fisioterapia para procurar uma solução para o meu problema. Uma solução e uma resposta. E então o que é que aconteceu? Mais tarde, isto foi mais ou menos aos 22, 23 anos, aos 27 anos finalizei a minha carreira como jogador de hóquei e comecei a trabalhar com fisioterapia, como fisioterapeuta. Curiosamente, aos 26, 27 anos também estava a terminar o curso e tive o primeiro contacto com kinesiologia, que é a minha ferramenta de trabalho, a minha base de trabalho na minha clínica. A tua ferramenta principal. Exatamente. E o que é a kinesiologia? Para quem nos está a ouvir. Que é diferente da outra palavra que é muito parecida. Que é kinesiotape. Não tem nada a ver. Kinesiotape é a utilização de umas bandas neuromusculares para facilitar alguma questão relativa ao músculo ou ao nervo. A kinesiologia é um sistema, neste caso kinesiologia integrativa, é um sistema da medicina holística que tem em consideração todos os planos do ser, o plano físico, o químico, o emocional e o energético. Para quê? Para possibilitar uma avaliação e um tratamento mais personalizado, mais profundo e também mais global, através de testes de biofeedback, testes neuromusculares, testes físicos, para nós conseguirmos identificar e tratar mais eficazmente a verdadeira causa dos sintomas. E pronto, é basicamente a kinesiologia. A kinesiologia é integrativa porque integra também vários métodos terapêuticos e várias medicinas, como as medicinas tradicionais, medicinas naturais, convencionais, complementares, medicinas energéticas e holísticas, tudo com o intuito de satisfazer a verdadeira necessidade de cada paciente.
Mas aí quando tu mudaste de curso, não é? Essa parte toda energética não foi no curso, né? Já foi investigações fora da box. Exatamente. Basicamente o curso de fisioterapia dá-nos alicerces, não é? Eu estudei anatomia, estudei tudo o que eu necessitava de saber em termos de corpo físico, ou seja, o plano físico e também plano químico, todas as reações ou grande parte das reações fisiológicas que acontecem, que nós consideramos isso num plano químico ou bioquímico, se quisermos chamar assim, mas parte emocional e parte energética nem tanto, apesar de nós termos uma cadeira não é de psicologia, é de psicologia na faculdade, mas coisa leve. A meu ver não tem grande profundidade para a realidade depois na prática clínica do que nós precisamos mesmo de perceber o que é a parte emocional. Ok, portanto, a fisioterapia aparece, eu crio a minha estrutura e no final, no terceiro ano, o meu curso foi 4 anos, no terceiro ano eu tenho contacto com kinesiologia, quando estava a estagiar numa clínica com os fisioterapeutas do Futebol Clube do Porto, em que me mostraram, estavam lá a fazer uma avaliação a um jogador e estavam a utilizar técnicas de testes musculares que eu não estava a perceber o que é que aconteceu, de onde é que elas vinham, e depois lá me explicaram, olha, isto é kinesiologia, na altura era kinesiologia aplicada. Então aquilo foi quase como um biscoitinho que me despertou ali uma atenção e eu fui procurar mais informação. Por acaso tive, por coincidência, que nada acontece por coincidência, mas tive um amigo meu que disse, olha, vem cá um professor de Madrid, vai dar o curso de Kinesiologia Holística e queres fazer? E eu, claro que sim. Então, no último ano, do terceiro para o quarto ano, comecei a fazer Kinesiologia e é no primeiro contacto com a Kinesiologia que eu começo a ter este contacto mais com a parte energética e emocional. E claro que sim, que vamos abordando e aprofundando cada vez mais o plano físico e o plano bioquímico, que também já tinha mais conhecimento, mas consegui, ou permitiu-me, conectar todos os planos do ser. E todas as dimensões que nos comportam. Não é? Exatamente, e acho que isso é que faz com que os tratamentos e as reabilitações sejam mais eficazes e consigamos ter mais qualidade de vida e bem-estar e resolução para os nossos problemas, porque nós conectamos tudo. Casimiro, mas tu quando estás a estudar essas sabedorias todas, tu ao mesmo tempo estás-te a curar, estás a tratar de ti, da tal doença crónica. Exatamente. Não é? Eu tudo o que procuro é para resolucionar problemas meus. Exatamente. Não é que eu me considero uma pessoa doente, mas eu considero que eu estou aqui para evoluir enquanto ser. Potencializar e evoluir. Como e ser, no meu processo de evolução há alguns sintomas que vêm à superfície e normalmente são sintomas físicos, não é? Uma dor, uma pubalgia, o que é? Por acaso é curioso porque eu hoje estava no carro e ainda ia trabalhar, ia fazer um tratamento e é inevitável, estava a pensar um pouco na conversa que poderíamos eventualmente ter, uma conversa inesperada, mas há temas que vêm e a minha cabeça trabalha muito. E estava a pensar, na altura houve um médico cirurgião que me disse, não, Casimiro, tu tens uma doença crónica, e aquilo basicamente precipitou o final da minha carreira porque eu passei a ser um atleta com uma doença crónica, e hoje eu faço Krav Maga, faço paddle, sou surfista, joguei hóquei até há 1 ano e meio atrás, só desisti por causa das horas dos treinos, ainda estava a jogar no Futebol Clube Porto nos veteranos, porque estávamos a treinar às 10h30 da noite e aquilo já estava assim incomportável para mim, ou seja, eu atualmente tenho uma saúde física muito maior do que quando tinha aos 20 e 27 anos, mas isto para dizer o que é? Então o médico quando me diz aquilo, eu tive muitos anos a negar o que ele me tinha dito, tu tens uma doença crónica, mas hoje por acaso até concordo com ele, porque uma pubalgia não é algo que acontece de uma forma aguda, vem no decorrer de vários eventos, não é? Ou está ali patente no corpo e de repente manifesta-se. Não vem de um dia para o outro, não é? Exatamente. É algo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, é isso? Exatamente, agora não considero como doença crónica, mas como um estado crónico. Porque houve alguma coisa que no meu corpo, que o meu corpo não teve capacidade para se regular, algum evento, seja ele emocional, seja ele físico, seja ele químico, seja ele energético, cria uma adaptação em esforço e com
com o passar do tempo, vai-se manifestar num sintoma. Por acaso, em mim, foi numa pubalgia, que foi bom porque me trouxe até aqui, porque senão ainda era jogador de hóquei, ou possivelmente agora se calhar era treinador, e estava à margem das minhas potencialidades em termos terapêuticas. Então foi ali um redirecionamento. Há males que vêm por bem, não é? Exatamente. Esses males que vêm por bem. Então eras atleta do Porto, já percebi. Fui atleta do Porto, fui atleta de outros clubes, mas sim, fui atleta do Porto também, do Porto, sim. E acabei no Porto, nos veteranos, ainda fui campeões da Taça Portugal e tudo. Olha, parabéns. Falaste aí no Jaime Milheiro, é uma das pessoas que está na nossa lista para ele é espetacular. Ele é meu amigo, ele acompanhou-me durante todo o meu período como atleta de alta competição, como amigo, e foi o meu médico. E ele tem uma visão médica já muito abrangente e bastante holística. Eu tenho amigos em comum com ele. Já jantámos e eu fiquei logo assim interessado. Ele é espetacular. O projeto nasceu, é uma das pessoas que nós temos na lista para contatar. Ele é espetacular. Eu estou-lhe muito grato por tudo o que ele fez por mim. Claro que depois, mais tarde, também acabei por encontrar outros métodos de trabalho, não é? E outros métodos terapêuticos, mas naquele momento foi como safou também. Foi uma peça fundamental, não é? Sim, exatamente. Quando estamos a falar desse tratamento, não é? Nas 4 esferas, não é? Claro que o físico e o químico é aquele que nós vemos, não é? É o que conseguimos medir muitas vezes as reações, fazer análises, sei lá, testes, sim. Etc. Em termos emocionais, como é que vocês chegam lá para descobrir como atuar ou se algo é de foro emocional, não é? Porque se está a revelar no físico e no químico determinada situação. Correlacionam isso? Já há estudos? Como é que chegam lá? Estudos há imensos estudos, não é? Basta nós queremos aceder a eles. Estudos e experiências, não é? Sim, por exemplo, a kinesiologia existe desde 1964, mais ou menos. Foi um quiroprático que descobriu, por mero acaso, em prática clínica, que é o Dr. George Goodhart, que deu origem à kinesiologia aplicada, que é o início da kinesiologia aplicada à prática. Se quiséssemos dizer em português, era cinesiologia aplicada, em americano é kinesiologia, ou seja, já para criar aqui um esclarecimento, é kinesiologia, porque é um termo em inglês, se passarmos para a nossa língua mãe, para português, é cinesiologia, ok? Eu gosto da kinesiologia. Pronto. É como a questão do podcast. Exatamente. Podcast. É isso mesmo. Podcast. Nós entendemos, não é? Pronto, então isso é o menos importante. O importante são as potencialidades e o que nos permite fazer. Então, o que é que acontece? O Dr. George Goodhart descobre, depois há imensos terapeutas e médicos que vêm a seguir e utilizam os testes para tratar e para descobrir novas coisas, e há um psiquiatra, por exemplo, australiano, que é o John Diamond, que utilizou os testes de kinesiologia para trabalhar tudo o que é emoção nos seus pacientes. Então ele tem mais de 35 livros publicados nessa área, fez testes duplo cego, ou seja, não dava para controlar as respostas, e ele tem mais que matéria escrita e que podem consultar, em que a kinesiologia permite facilmente aceder a esses estados emocionais. De uma forma muito simples, como é que nós fazemos? Nós temos um teste, por exemplo, há 2 testes, que são os mais conhecidos. O mais conhecido, o primeiro, é o teste muscular, em que nós pomos, por exemplo, à prova um músculo, que é um teste que se calhar já viram, a ver se tem força ou se não tem força. Pronto, assim muito, muito sucintamente, porque depois há umas variações, não é? E há uns fatores que podem condicionar o teste. Se nós pedimos força ao músculo e ele tiver força, significaria que o músculo estava bom, que era um músculo normotónico, que tinha capacidade de contrair normalmente. Se nós pedimos força e o músculo fraquejasse, significaria que estava hipotónico.
então alguma coisa no músculo não estava a corresponder tão bem. Vais saber como é que está o meu. Meu vai cair. Resistir. Aqui está bem. Yes. Relaxar. Novamente, resistir. E isto é uma resposta normal do músculo. Porquê? Porque eu peço força e o músculo contrai. Eu digo, relaxa-te, e ele relaxa-se. Agora, por exemplo, se eu pedir para relaxar e ele não relaxar, significa que eu tenho uma hipertonia. Então eu posso ter uma debilidade no músculo em termos de hipotonia. Eu peço força e o músculo não consegue e tenho uma hipotonia, ou peço força e ele tem força, mas peço para ele relaxar e ele não relaxa, quer dizer que ele está hipertónico. Então quer na Está hipotonia, tenso, não é? No fundo. é como se nós estivéssemos sob tensão. Então o que é que nós podemos fazer com este teste? Por exemplo, nós podemos avaliar uma emoção, nós podemos pôr uma pessoa num estado, por exemplo, olha, imagina uma situação que tenha sido extremamente desagradável para ti e vemos qual é a reação do músculo. Se ele estiver normotónico. Normotónico quer dizer que ele tem que ter capacidade de contrair e a capacidade de relaxar. Tal como aconteceu em ti. Agora. Ok? Pronto. Isso quer dizer que nós temos um músculo forte indicador e podemos fazer perguntas ao corpo. A kinesiologia é isto mesmo. É um meio de comunicação com o teu corpo. Falas com o corpo. Exatamente. Não falas com a alma, não falas com a mente, falas com o corpo. Eu falo com o ser através do corpo. Através de um teste muscular ou através de um teste de cadeias musculares, que foi descoberto pelo Dr. Van Asch, que era um fisioterapeuta e osteopata, que consiste no seguinte: nós tracionamos os braços da pessoa e pressupõe-se que as duas cadeias musculares estejam simétricas, quer dizer que não há tensão. Se nós damos um estímulo e há tensão, quer dizer que há um encurtamento de uma cadeia em relação à outra, significa que há ali qualquer coisa relacionada. Então nós dizemos, por exemplo, pensa numa situação super desagradável para ti e tracionamos os braços e há um encurtamento, o corpo está-nos a dizer, atenção que aqui há uma tensão, há um stress. Então nós conseguimos perceber que há um fator emocional por detrás dessa situação, ok? Depois, isto é um pouco complexo falar porque há muitas coisas, porque a kinesiologia funciona quase como um Google. Depois há muitas aplicações, há muito software que nós podemos utilizar para fazer sistemas de triagem e é isto que se faz na consulta. Mas entretanto estava-me a perder. Estás aqui no podcast. No Porto Gaia, não é? Gaia Porto. Isso. Já sei o que é que eu ia dizer. Nós podemos ver se temos, por exemplo, um problema no joelho, detectamos um problema no joelho e podemos perceber se é um problema realmente físico, se é químico, se é emocional e se é energético. Nós utilizamos mudras, que são... os mudras, sim, as posições. Sim, exatamente. Ou utilizamos kits de kinesiologia, que são ampolas com frequências próprias que nos permitem aceder então à informação. Basicamente nós damos um estímulo e avaliamos a resposta. O estímulo pode ser uma emoção direta, pensa numa situação desagradável, pensa numa situação agradável, pensa no teu nascimento, pensa na morte de um parente, pensa no teu trabalho, pensa no teu patrão, pensa na forma como tu reages numa entrevista, pronto, e vamos, o que é que nós queremos fazer? É sacar informação para depois conseguirmos tratar essa mesma informação. Vemos se temos stress, se temos tensão e vamos tratar. Não sei se me consegui explicar. Sim. Porque este teste dos braços, até eu já estudei um bocadinho, e ouvi podcasts também sobre isso. Foi? Exato. E uns cursos, assim, mas online, e que era dizer, por exemplo, sinto-me insegura, não é? E, por exemplo, se eu me sentir insegura, baixo, ou há uma reação a esse tipo de... Ou, por exemplo, estou triste, não é? Mas não... Sinto-me insegura, estou triste, de perguntas, todas as emoções, não é? E depois estou confiante, estou alegre, os braços mantêm-se, não é? Depois naquelas que tu não estás bem, os braços caem. Assim, então se tu estiveres super bem, levantas voo, é isso? Exatamente. Se nós estivermos bem, os dois braços levantam voo, é isso? Quando uma pessoa está bem, não te sentes a flutuar, é mais ou menos isso. É exatamente isso. Por exemplo, na alta competição,
podemos utilizar, isto são métodos que podem ser utilizados em coaching, por exemplo, podemos utilizar estes testes para ver, não existem só estes testes, foi só para simplificar. Sim, até porque nós não temos muito tempo para explorar isso tudo, exatamente. Que é óbvio que trazes aqui muita bagagem, não é? Deixamos aqui um cheirinho, depois voltas. É só isso. Mas, por exemplo, na alta competição podemos utilizar estes testes para ver se os líderes ou os capitães ou as pessoas os jogadores mais influentes estão numa boa altura do jogo ou da competição. Por exemplo, podemos perguntar: aceitas-te a ganhar? Aceitas-te a perder? Aceitas-te então a liderar? A maioria e vemos não aceita. A reação do corpo. Então deve cair tudo, não é? Não sabemos, mas o mais interessante é não julgar a questão do ele não se está a aceitar a ganhar, mas é perceber porque é que isso está a acontecer. Então, o que é que eu quero saber, por exemplo, quando estou perante levantar o véu para ver o que está por trás. O que eu quero é levantar o véu para depois aprofundar o tratamento. O que é que levou este jogador para neste momento não se aceitar a ganhar? Será que foi alguma coisa na infância? Como é que foi o pai? Tu estás muito centrado nos jogadores. Tu estás a trabalhar com os esportistas ou a tua clínica está aberta ao público? Ou tu realmente trabalhas preferencialmente com os desportistas? Angela, essa é uma pergunta muito curiosa. Porquê? Porque eu, como era atleta de alta competição, eu sempre pensei que quando abrisse uma clínica ou quando fosse trabalhar, ia receber os atletas de alta competição, até porque eu estava no meio, era conhecido, tinha amigos e tinha outros jogadores que me podiam reconhecer assim, como, pronto. E o que é que aconteceu? Com a kinesiologia, tratando os 4 planos do seu plano físico, químico, emocional e energético, ampliou-me brutalmente a minha área de atuação. Então, eu no início tinha um ou outro atleta, mas comecei a receber pessoas com ansiedade, com depressão, com problemas de pele, com problemas gastrointestinais. Tudo. Quer dizer, outros que não eram atletas. Passaste a receber a nação. Isso não é nação, mas porque o princípio aplica-se a toda a gente. Exato, é isso. Sendo o objetivo do tratamento sendo o tratamento identificar a causa que levou a desregular o corpo para desenvolverem determinados sintomas, é igual. Sendo atleta de alta competição, sendo uma pessoa, um idoso, sendo um jovem, sendo uma pessoa que tem um problema de pele, é exatamente igual. O que é preciso perceber é quais foram as situações que levaram a que o corpo perdesse vitalidade, se desregulasse, perdesse o seu equilíbrio e manifestasse sintomas. Então, atualmente, eu tenho atletas de alta competição, mas tenho muitas pessoas que não têm nada a ver com o desporto. Aliás, grande parte do meu público são mulheres. 90% dos meus pacientes são mulheres. Algumas também praticam desportos competitivos, outras não têm nada a ver. De uma forma geral, a mulher está mais... já entrou mais nas terapias de tratamentos e etc, porque está mais habituada a ir ao médico do que os homens, não é? Ao médico e a fazer, não é? Mas agora já vês muitos. Não, mas agora já vês muitos a irem e a ver essa mensagem. Mas para nós, não é? Desde miúdas que vamos, não é? Ginecologista, essas coisas assim. A mulher cuida-se. É que a mulher cuida-se. O homem rebenta-se. Quando tiver, eu não sei como é que nós gostamos de vocês. Mas já mudou. Vocês cuidam. Homens aí. Mestres aí da tecnologia. Não pode. O arcanjo ali. Homem é feio, porco e mau, então não pode dar a ideia. Foste-me lembrar da nossa música, aquela música engraçada, não é? Não, mas eu digo isto, mas já não considero. Olha que eu tenho um filho, nem pensar nisso. Eu ensino-lhe a cuidar, que eu disse ao filho: tens de aprender a cuidar de ti. Mas isso é verdade, só que ainda há muito aquela ideia que o homem tem que aguentar, não é forte. Tu já não fazes parte dessa geração, Casimiro. Eu não faço, mas ainda existe muito. Tem mais a geração dos nossos pais, agora já não. É verdade, mas ainda está muito enraizado. Então vamos desenraizar isso. Principalmente, uma coisa é eu fazer fisioterapia, outra coisa é eu fazer um tratamento que me faça sair da zona de conforto. Sim, o homem lidar com as emoções. Mas o tratamento só acontece aí. Pois, mas é exatamente aí, não é? Homens, preparem-se. Querido intemporal, que agora é mesmo para os homens. Querido intemporal, desportista ou não,
Profissional ou não. Preparem-se para largar as emoções. Pá, nós queremos um país mais saudável, mais feliz. E vocês, homens, são responsáveis pela felicidade das mulheres. E pela vossa própria. Mais ou Né? menos. Não é mais ou menos. Cada um Não é é mais ou responsável menos. pela sua própria felicidade. Não, sim, depois mas os você- dois juntos Tu nunca ouviste dizer, é que opá, vão... a minha mulher bem disposta, está tudo bem. Sim. É verdade, não é? Sim. Opa, vamos às realidades da vida, não é? Opa, a mãe está feliz em casa, o homem está feliz, cozinha bem, põe, não é? Mesa farta, Mas isso sorri, também de é uma alegria. visão assim muito em caixa, porque agora pode não haver uma mulher que goste de um homem, certo? Por isso Pronto, tudo está bem, vamos abrir aqui os leques. exatamente. Estás a Por falar das isso- letras, está bem? Isso. Podes pôr as letras. Por isso. Mas pronto, podem recorrer a mais terapias, que é a clínica do Casimiro, não é qualquer dúvida. Que outros tipos de tratamento vocês... tenho uma pergunta que há bocado Força. falaste e eu quero voltar atrás, desculpem. Que falaste de as tais ampolas. O que é que são essas ampolas? Para cá ia te Que perguntar era o mesmo. para ativar... Ampolas são mesmo ampolas São mesmo que ampolas. existem com frequências próprias de tecidos, de micro-organismos, Mas pega-se. São ampolas como Bebíveis? quase como ampolas injetáveis. Daquelas, sim. Pronto, só que são ampolas que foram feitas através de biorressonância, em que é introduzido no líquido uma frequência, porque nós vivemos num mundo de frequências. Mas tu bebes a ampola, não? Não. Eu utilizo a ampola em contacto com o corpo Ok. para introduzir um estímulo no corpo. Imaginemos que eu quero ver se a pessoa tem uma disbiose intestinal. Okay? Que é Uma isso? disbiose intestinal é uma alteração da flora intestinal, do microbioma, okay? Em que as bactérias benéficas estão numa concentração diminuída em relação às bactérias patogénicas. Okay? Isso eu acho muito interessante. Pronto, então cria uma disbiose. E quando há mais sintomas gastrointestinais, por exemplo, cólon irritável, flatulência, barrigas inchadas, obstipação, pronto. Então, o que é que eu faço? Tenho uma ampola com a frequência desse estado e coloco ao lado, por exemplo, do paciente e avalio. Em termos de avaliação de kinesiologia, e vejo se há um stress, se não há stress. Então, basicamente é uma frequência, e isto das frequências é algo que existe, porque nós temos as frequências de rádio, só quem não quiser ver é que nós queremos sintonizar alguma De coisa, rádio e uma podcast. rádio, nós viramos, não é? Frequência de podcast também existe. Exatamente, então nós temos imensas frequências, Claro. todas as emoções têm É frequências, isso. todos os tecidos do nosso corpo têm uma frequência própria, então o kit é nada mais, nada menos do que um aglomerado de ampolas com frequências próprias que permite dar um estímulo. Eu aprendi que os órgãos, cada órgão tem a sua frequência. Espetacular, Ângela, que era isso que eu estava a pensar. estavas Antigamente bem. na medicina via-se se havia doença através de um diapasão. Isso. Batia-se no diapasão e se houvesse dor, significava que a frequência desse órgão, ou seja, entrávamos na frequência desse órgão com o diapasão. Certo. Se houvesse um mal-estar, significaria que havia doença nesse próprio Havia um órgão. problema ali. Então o que é que nós estamos a fazer? Estamos a estimular um diapasão para dar uma frequência ao corpo e para ver se há uma ressonância. A kinesiologia é exatamente igual, só que em Só vez que de é nós uma estarmos com o tecnologia diapasão, mais avançada, digamos. Uma em vez de estar com o tecnologia, diapasão, eu pois. utilizo um teste muscular ou as cadeias musculares, porque põe em prova o sistema nervoso autónomo, que é um sistema que nós, de uma forma geral, não conseguimos controlar, a não ser o IMOF e uma outra pessoa no mundo, porque não consegue controlar. E esta medicina, pode-se chamar em medicina? Sim, pode-se chamar uma medicina porque o objetivo é a cura e o Esta restabelecimento da medicina dá saúde. para tudo ou tem limite? Dá para tudo, do ponto, todas as pessoas beneficiariam. Não É estou a falar das inf- pessoas, estou a falar do corpo em si, todo o corpo. Sim, dá para Consegues tudo. trabalhar tudo. Sim, consegue-se trabalhar tudo. Porquê? Porque nós às vezes temos a tendência de complicar um pouco o que é fácil. Nós olhamos... Por exemplo, eu vou-te fazer uma pergunta Força. direta. Estrabismo. Estrabismo nos olhos é um problema que também está ligado ao músculo. Está, e está ligado também à parte nervosa do estímulo. O que é que levou a acontecer o estrabismo? Foi um dano no parto? Foi um Pois, parto forçado? Uma queda. Foi como é que era a mãe durante a gravidez? Qual era o estado dela? Há tanta coisa. Agora, se vai solucionar o estrabismo
Não sei, não faço a mínima ideia, porque depende de pessoa para pessoa. Agora, que lhe vai tirar tensão no corpo e vai favorecer depois um tratamento, nem que seja alopático, médico e cirúrgico, vai. Porque o principal objetivo de um tratamento de kinesiologia é devolver primeiro energia vital. E como é que se devolve energia vital à pessoa? Energia vital é energia própria, energia de vida, não é? Como é que se devolve? É retirar tensão no corpo que está a dispersar energia vital, desnecessariamente. É como eu costumo dizer, temos vários fogos a acontecer no corpo e está a esvaziar a nossa energia vital. Então o que é que nós queremos fazer? Vamos começar a apagar fogos. É como na parte dos intestinos, estás a falar, quando as bactérias nocivas são superiores às benéficas, elas roubam-nos energias, literalmente. Não é? Completamente. Instala-se um quadro de inflamação crónica, baixa a energia vital e, baixando a energia vital, há um rolo de problemas que surgem. Que se desencadeiam ali, exatamente. Não é? E depois temos as partes emocionais que vêm também em consequência disso, não é? Uma pessoa com inflamação crónica tem um estado anímico muito mais, de uma frequência mais baixa, está mais triste, está mais irritado, está mais ansioso. Até porque os intestinos não são um cérebro. Não é? É o segundo ou o primeiro? É um cérebro. É um cérebro. Já pelo menos faz parte segundo, do corpo. Porque agora nós temos o coração, né, que é o primeiro, depois é que tem o cérebro da mente e agora temos o cérebro dos intestinos. Nós ainda vamos acabar. Eu, quando tiver 100 anos, nós vamos encontrar outro cérebro no organismo. Acho que o mais importante é nós percebermos o nosso corpo está todo interligado. Interligado, eu acho que sim. Todo. Se eu tiver um problema na minha unha do pé e eu vou ter uma marcha alterada, vou afetar todo o meu corpo. A minha parte anímica, a minha parte química, a minha parte física. Os dentes também têm um papel incrível. Tem uma implicação enorme no corpo. Há uma coisa que se chama odontologia neurofocal, que é basicamente temos um mapa dos dentes e cada dente corresponde a partes do corpo. Então quando um dente está mal, podemos ter sintomas, por exemplo, no joelho. Eu tive uma pessoa que teve um problema gravíssimo cardíaco, teve internada a tomar corticoides e nada solucionava, e foi a uma médica dentista, por acaso a minha médica dentista, e tratou-lhe um dente e desapareceu. Não foi a Andreia Patrão? Não, foi a Anabela Pérez. Ela veio nós já entrevistamos, assim, vai sair para a semana. Foi. A Anabela Pérez é espetacular, é de medicina integrativa e fez um trabalho incrível. Anabela Pérez, aqui do Porto. Uhum. Relativamente, falámos um bocadinho da dor crónica, e também na tua clínica também tratam muito os momentos pós-cirurgia, não é? Que tipo de tratamentos fazem? Por exemplo, alguém que é doente oncológico, temos tanto, não é? Vocês como é que tratam, que tipo de tratamentos é que fazem, quais as vantagens? Porque muitas vezes o Serviço Nacional de Saúde não encaminha para essas questões. E tenho pessoas de perto e é que estou a acompanhar isso. Nós sabemos que tinha alguma curiosidade de falar aqui um bocadinho sobre isso. Muita gente a passar pelo processo de recuperação de um cancro, não é? Que depois há certas lesões que ficam, não é? Há um processo que é vivido e claro que toda a informação que possa restabelecer o ser humano é sempre bem-vinda, não é? Claro. E eu acredito que estas terapias, essas medicinas holísticas, que eu sou crente, porque eu vejo a vida como um todo, não é? Portanto, está tudo interligado, e acho que é bom falarmos sobre isso para darmos essa informação para as pessoas poderem perceber que há muito mais do que aquilo que no fundo também nos comunica para restaurar o organismo. Claro. Então eu vou tentar, a pergunta é excelente e agradeço a pergunta, porque é uma oportunidade que eu tenho de esclarecer algumas pessoas que possam ter dúvida nesse sentido. Então o que é que acontece? Eu a minha clínica está direcionada para dor crónica, e não apenas dor crónica, mas também como para o tratamento de patologias crónicas, como eu fui enumerando algumas. Porquê? Porque a base é sempre a mesma. Novamente, nós temos um corpo que é composto pelo plano físico, químico, emocional e energético. Quando um dos planos
está desregulado, por alguma razão, vai desregular os outros todos. Então a única coisa que nós temos que perceber é o que é que aconteceu para levar a pessoa a desenvolver determinado sintoma. Para a kinesiologia, conforme o que eu fui aprendendo, não existe doença, existe um estado sintomático que a pessoa vai apresentando, ou é mais ou menos crónico. Ok? Pronto, então, se a pessoa tem um problema oncológico, o que muda é a gravidade da situação, do sintoma, porque sabemos que o cancro pode levar à morte, ok? E uma dor no joelho crónica, uma artrose, não levará à morte, ok? É a perda de qualidade de vida, perda de bem-estar, e depois, mais tarde, pode acabar também por levar à morte, mas nós não vemos assim tão imediatamente, ok? Pronto. O que é preciso ver e qual é a abordagem que nós fazemos? Primeiro, uma abordagem holística. O que é que levou a pessoa a desenvolver determinados problemas? Como é que foi a vida da pessoa desde a infância? Desde o nascimento? Como é que foi o enquadramento da mãe, por exemplo? Qual era o meio socioeconómico em que vivia? Nós temos que perceber the big picture. Não basta só perceber, não, existe um cancro no fígado e vamos tratar o fígado ou vamos retirar o fígado e esperar que as coisas se resolvam, nem que seja por um transplante. Porque a causa, mesmo que nós retiremos algo do corpo, a verdadeira causa não vai desaparecer. Se permanecer lá, pode revelar-se novamente. Não, pode tirar o cancro. Pode tirar o cancro. Pois? Pode tirar o cancro em termos de massa. Sim. Mas o fator que levou ao desenvolvimento do cancro não desaparece. Porque é questão tal emocional que ainda lá está e não foi resolvida. Pode ser emocional, pode ser energética. Sim, tem teoricamente, para mim, e isto como dizem os brasileiros, é um achismo, é algo que eu considero, baseado também na minha experiência e na minha aprendizagem, no meu percurso, cerca de 95%, se não quisermos pôr mais carga, da causa dos problemas são emocionais. Energético-emocionais. Então, por exemplo, se nós pegarmos na metafísica das doenças, que é o significado das doenças em si, o cancro está muito associado, por exemplo, a uma tristeza profunda. E era interessante, por exemplo, em vez de nós abordarmos um doente oncológico só na parte física e bioquímica, olha, pronto, vamos retirar e não sei o quê, mas não fazem alterações nenhumas, nem alimentares, nem de vida, nem emocionais, não são acompanhadas, por exemplo, para psicologia ou psiquiatria, por exemplo, ou para a psicoterapia, que é essencial, desde que seja bem feita. Se nós pegássemos no doente oncológico e disséssemos, não, vamos-te avaliar, vamos ver qual é o teu enquadramento, como é que tu vives, o que é que te levou, como é que está o teu sistema emocional, como é que estão as tuas emoções. Então, nós temos que pegar neles e avaliar tudo o que existe para tentar tratar realmente a causa. Mesmo que seja concomitante ou como complemento ao tratamento. Eu não estou a dizer para as pessoas, tem cancro, agora vou fazer só kinesiologia e vou-me safar e está tudo certo. Não, as coisas têm que se fazer em paralelo e depois cada pessoa segue também o seu percurso, o que acha que deve fazer. Okay? As pessoas devem ser autónomas e devem ser responsáveis pela sua própria cura. Portanto, seja oncológico, seja uma artrose no joelho, seja um problema intestinal, a abordagem é sempre a mesma. É perceber, primeiro, o historial. Segundo, como é que a pessoa está a viver. Então, faz exercício, alimenta-se bem, dorme. Como é que é a vida social e de trabalho? Tem prazer, não tem prazer? Consegue evacuar? Vai à casa de banho. Se não vai à casa de banho, não deita toxinas fora. Exato, guarda tudo. Não é? Exatamente. Então, isto é preciso perceber. Então, baseado nesta avaliação mais profunda, que é um questionário, o que é que nós podemos fazer? Depois, pôr em marcha uma estratégia de tratamento para diminuir, então, estes fatores. Ou seja, estes são os focos de incêndio. Então vamos diminuindo os focos de incêndio. No mínimo, o que é que vai acontecer? Vai haver mais energia vital. Se há mais energia vital, nós vamos ter mais probabilidade de sucesso no tratamento, seja ele qual for. Claro.
certo? Seja ele qual for. Portanto, há uma mudança na pessoa, essencial. Não há tratamento que resulte se não houver vontade própria do paciente. E eu posso, pois eu queria-me tratar, mas não há uma necessidade, certo? Se a pessoa continua a vibrar no medo e não quer sair de uma zona de conforto, eu não vou deixar de comer pão, nem vou deixar de beber leite, porque eu não consigo viver sem pão e sem leite. Pronto, mas com um problema grave de saúde já consegues viver. Não dá, então é preciso mesmo a pessoa estar aberta à mudança, não é? Porque senão... Isto tem a ver muito com o percurso da evolução de cada ser, não é? Até porque a doença vem nos trazer mesmo isso, não é? Vem nos fazer refletir sobre a nossa viagem, não é? E eu acredito profundamente e vejo, ao longo da vida, vamos envelhecendo e vamos olhando para trás, vamos vendo, não é? As pessoas que de alguma forma conseguem perceber e olhar para elas próprias de uma forma holística. Aí está, porque o holo, muita gente não sabe o que significa holístico, que vem da palavra holo, que é do todo, não é? Então é olhar para si todas as suas dimensões, seja ela espiritual, mental, emocional, energética, física, olhar para o todo, não é? No coaching nós temos a roda da vida, né, que põe as áreas todas, sim. E depois há aquele centro, não é, que unifica tudo. É basicamente isto, não é? E quando estamos doentes temos que realmente, principalmente nos cânceres então, porque é puramente emocional que está bloqueio. Às vezes nem nos lembramos, porque já foi há tanto tempo, não é, Casimiro, que muitos dos pacientes nem se lembram de onde vem este grande bloqueio. Mas é como tu dizes, a mudança de alimentação, porque é tudo energia, não é? Então, o facto de estarmos a mudar de alimentação já vai mudar a frequência. Muda a energia da pessoa, não é? Vai mudar a frequência, não é? E uma coisa puxa a outra, não é? E depois, nunca tinha pensado nisto, as coisas surgem. Quer dizer, é uma cor da alma. Sim. Acaba sempre... E acaba sempre por parar a cura da alma, não é? Porque a alma traz isso tudo. No fundo, não é a alma, é deixar entrar a alma, não é? Porque a alma não precisa de cura. Porque a alma, nós temos é que deixar entrar. Uhum. Mas só uma parte holística que consegue fazer isso. Sim, claro. Não é? Porque isso tudo são técnicas, é por isso que cada um tem que procurar, porque nós não estamos aqui para haver uma técnica para todos, são muitas técnicas no qual as pessoas têm que encontrar aquela que lhe diz, que naquele momento é para ela, que não é? Ressoa, não é? Que ressoa e que diz, não, é por aí, nenhumas são erradas, nem todas estão certas, é aquela técnica para aquela pessoa naquele momento, mas isso é uma busca da pessoa, não é? Sim. E é como tu tens uma profissão belíssima, apesar de teres deixado a tua bela carreira, não é? Esta é melhor. Conquista. A outra é mais egóica. É para fazer brilhar o ego mais, não é? Nós já sabemos que é mais o ego. Esta aqui há um servir, não é? Aqui é um servir no qual temos que aprofundar a camada, não é? Sim. A camada humana, a camada espiritual. Então é por aí. Eu acho que as pessoas de facto têm que encontrar esse caminho, essa busca, porque o cancro é brutal, não é? Quer dizer, é uma coisa, não está a diminuir. Alguém tem uma estatística a dizer que está a diminuir o cancro? Sim, mas não é a única coisa que existe. Não, nós falamos do cancro, estamos a falar, por exemplo, não é? Nós pegamos esse exemplo. É o maior medo, possivelmente, que nós temos em termos de saúde, mas há coisas bastante intensas. Existe o Alzheimer, existe Parkinson, existe a esclerose lateral amiotrófica, existe muita coisa. Como? Tens alguma coisa a dizer sobre o Alzheimer? O Alzheimer é tudo o mesmo princípio. Tudo o mesmo princípio. Nós tratamos, eu digo nós, porque também trabalho em colaboração com a minha mulher, que é homeopata, que é a Francisca Guimarães, e portanto eu digo nós porque englobo se calhar também as pessoas que trabalham como nós, mas nós olhamos para a saúde e para o estado das pessoas assim de uma forma bem holística e não limitadora. Há um problema maior, mais grave de saúde? A única coisa que está a dizer é o que tens vindo a fazer até agora não está a dar resultado. É um ponto de partida. Certo? Portanto, tem que haver uma mudança. Ou alguma coisa está encrustada no teu sistema emocional e na tua energia e tem que sair. Porque senão não dá resultado. É certo que nós vamos ter que morrer de alguma coisa, mas podemos ter uma morte também
pacífica. É isso que as pessoas às vezes dizem, temos que disso, morrer, mas nós podemos morrer de uma forma pacífica. Olha, o meu sonho e um dos meus objetivos é ir para a cama bem velhinha, depois dos 100. Sim, depois dos 100. Eu já vi o meu bolo de aniversário. Com saúde, não é? Lúcida. E de facto ir para a caminha e fazer a minha viagem. Pronto, isso é o melhor. Isso deve querer toda a gente. Claro. Mas eu assumo e digo. Sim. E trabalho para isso. Muita gente diz de boca para fora e pronto, não é? Mas isso é construído ao longo da vida. É por isso que quando eu ralho muito, porque eu deito tudo cá para fora. Porque as minhas células não fica com nada. Elas espremem. Depois lá vou eu, é porque é que entraste em stress. Pois estás a trabalhar demais, vamos lá equilibrar isto, não é? Mas é isso mesmo. É um trabalho, nós estamos a finalizar uma etapa e depois entramos noutra. Sim, não é? sim, Quer dizer, é a tal coisa da cebola, não é? A casca da cebola, a casca da cebola. Isso é o exemplo que nós damos na kinesiologia. E nós pensamos, agora nós somos mestras desta dimensão, já percebemos, entramos noutra aventura e vêm outras coisas novas, que vêm explorar outras coisas e lá estamos nós sob a pressão que nos faz evoluir, não é? Sim. Mas é isso, é o percurso, é a viagem, não é? O importante, de facto, é momento a momento fazer essa calibragem. Né? Nem que seja amanhã faço, agora estou sob pressão, mas amanhã faço. Sim. Estamos atentos, não é? Nós podemos puxar por nós, temos capacidade para isso, mas depois também temos que fazer o equilíbrio. Ok, já dei muito de mim agora, durante 3 semanas, que é o meu caso neste momento, agora vou repousar, vou cuidar de mim, e muita gente não faz isso. Eu acho que faz todo sentido. Aliás, eu costumo dizer que o mais importante é a tomada de consciência. Eu percebo que em momentos da vida nós se calhar temos que puxar um pouco mais em planos da nossa vida, por exemplo no trabalho. Temos que pôr mais energia para que um negócio, por exemplo, possa prosperar, mas temos que ter consciência de como está, por exemplo, o nosso plano familiar, a nossa situação mais romântica ou de casal, como é que está, como é que está o meu plano, se eu me nutro, se eu tenho tempo para meditar ou para passear ou para ter hobbies, ou seja, eu tenho que ter coisas para me nutrir. Então isto é tudo. É necessário nós também percebermos como é que estamos em cada plano nos momentos da nossa vida. Eu percebo que tenho que dar mais num lado, mas ao dar mais num lado vai haver um plano ou outro que vai ficar mais descurado. Então eu sei que noutro momento, se eu não perder isso de vista, eu sei que noutro momento eu vou conseguir compensar, certo? Essa tomada de consciência. Isso é importantíssimo. Uma coisa que há pouco eu acabei por não responder à Teresa foi como é que nós abordamos então a questão do pós-cirúrgico. Só para trazer um pouco de estatística para a mesa, em 2021 cerca de 44% dos portugueses sofriam de doença crónica. Em 2023, 44, quer dizer que são metade da população. Quase metade da população, doença crónica. Em 2023, cerca de 40% dos portugueses de 16 anos para a frente sofriam de dor crónica. E da população idosa, este sintoma, esta dor, tinha uma prevalência de 80%. E não há capacidade de resposta para tratar uma dor crónica. O tratamento de uma dor crónica é só medicação e é alterar a medicação introduzindo mais medicação. E um dos fatores, por exemplo, que leva à dor crónica, que eu presencio na minha clínica praticamente todos os dias, são as cirurgias. As cirurgias têm um impacto inacreditável, brutalíssimo no corpo da pessoa, e depois não há infelizmente eu ainda não percebi porquê, porque eu trabalhei em hospitais como estagiário no Centro de Medicina Física e Reabilitação, em que nós recebíamos pessoas que tinham sido alvo de cirurgia, então estávamos naquele período de convalescência e atuávamos logo no pós-operatório para devolver qualidade de vida e capacidade às pessoas.
e bem-estar e diminuir a dor, ok? Basicamente para recuperar as pessoas, e eu continuo a receber pessoas que foram operadas, diversas coisas, inclusive cirurgias ortopédicas à coluna e a ancas, e em que os médicos, que eu não entendo porquê, dizem que agora não é preciso fazer mais nada porque o tempo resolve, e o que acontece é que o tempo não resolve, porque ali falando do plano físico, não é? Que sendo eu fisioterapeuta também, há um impacto inacreditável no corpo da pessoa. A pessoa está anestesiada, mas a cabeça não para. Nós ativamos, por exemplo, o sistema nervoso simpático durante a cirurgia. O sistema nervoso simpático pertence ao sistema nervoso autónomo, não sei se para vocês é grego, mas é um sistema que é autónomo. Não é grego, mas estás a tocar num assunto que me interessa muito, e é muito importante falar isso, que muita gente não tem consciência que fazer uma operação é algo de uma grande responsabilidade e que deixa um impacto muito grande. A minha opinião, aquilo que eu ouço, do que eu vejo, eu acho que há demasiadas cirurgias. Há cirurgias que são importantes e devem ser feitas, obviamente. Há outras que tinham outras soluções, porque eu não sou a favor de passar tudo por uma operação, porque aí está, eu tenho consciência do que é uma operação, porque já fui operada, não é? Já fui operada. Eu também fui. E portanto sei o quanto é preciso recuperar o organismo. Não é só, eu estou bem, já passou a dor. Não, o organismo passou por um processo muito Mas era grande. o que o Casimiro agora estava a dizer, e era até isso, neurologicamente, não é? Tu falaste um pouco sobre isto, não é? Como é que funciona e quais são os danos, no fundo, que acontecem para fazer uma operação. Fala-se pouco disso, não é? Claro. Então, retomando um pouco o que eu estava a dizer, só para perceberem o que é que isto pode implicar. Eu não sou contra as cirurgias, eu sou a favor, elas têm que acontecer. A cirurgia surgiu para nos proporcionar, por um lado, maior qualidade de vida e para nos salvar vidas. Agora, isto tem que ser equacionado e, na minha opinião, deve ser utilizado como a última via. Isso. Ok? Pronto, mas deixar a consideração, cada pessoa depois segue o seu caminho, não é? Mas pronto, durante uma cirurgia é ativado um mecanismo, um sistema, que é o sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso de alerta, que é o fight or flight, é o mata ou foge. Okay? Que é aquele que nos é ativado quando nós estamos perante uma ameaça. Qual é a ameaça de uma cirurgia? É morte. Claro. Não é? Nós estamos ameaçados, então podemos morrer. Então o sistema nervoso simpático está lá, pum, 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 adrenalina, cortisol. Está no seu máximo ainda numa operação. Exatamente, só que nós estamos adormecidos porque estamos anestesiados. Mas o que é que acontece? Além de todos os instrumentos, de toda a energia que está em volta do processo, existe o medo da morte. E o que acontece é que quando nós recuperamos, ou seja, quando nós recuperamos a consciência, no recobro, acordamos, e este sistema nervoso não foi desativado, porque nós continuamos em perigo. Porquê? Porque a cicatriz ainda não fechou. E o que é que o corpo vai tentar fazer? Vai tentar fechar o corpo, vai fechar a cicatriz, não é? A ferida, o mais rapidamente possível para conseguir sair dali o mais depressa possível, ou seja, para conseguir sobreviver o mais rapidamente possível. Então, se nós tivermos cicatrizes que infeccionam, é ainda pior, porque quer dizer que o corpo perdeu ali, está com um excesso de tensão emocional, energética e bioquímica, e o sistema nervoso simpático, sempre que tocam na cicatriz, está ativo. Então, há tanta coisa que envolve uma cirurgia que não é contabilizada, ou eu pelo menos parto do princípio que não é contabilizada porque não há um seguimento, em que as pessoas poderiam sentar e pensar no mínimo. É um ato de risco, o nosso corpo vai ser submetido a uma intervenção bem invasiva e eu deveria fazer um processo de reabilitação após. Para quê? Para eu conseguir recuperar mais rapidamente, melhor, e para que possa ter mais qualidade de vida e bem-estar. Porque o que acontece após as cirurgias, por causa destes sistemas, e não é, depois cada caso é um caso, isto é só uma forma resumida, só para trazer um pouco de consciência para cima da mesa. Sim. E mais nada, não é? Porque há muita coisa que é envolvida, claro, e eu não consigo falar de tudo. E também não sou dono da verdade, mas pronto, é só para trazer alguma informação.
o que eu vejo é que chegam pessoas, um caso claríssimo, cesarianas, é mato na minha clínica, desculpem a expressão, sim, mas é mato. Então, eu diria que em termos proporcionais, 60% das mulheres que eu tenho queixam-se de dor crónica, vão à minha clínica, fizeram cesariana. Ok? E como é que nós fazemos para tratar a dor crónica, seja de um ombro, seja de uma lombalgia, seja de uma dor no joelho? Vamos ter que tratar a questão da cesariana. Porquê? Porque o corpo está todo interligado e há ali um foco brutal de problema. Ok? E o que é que acontece numa cesariana, por exemplo? Há encaminhamento para reabilitação pós-cirúrgica? Na grande maioria dos casos, pelo menos dos que eu tenho contacto, não. E eu não entendo porquê, porque eu em fisioterapia, por exemplo, eu estou a falar de fisioterapia clássica, e eu aprendo que eu tenho que atuar numa cicatriz o mais rapidamente possível, para devolver capacidade ao tecido, para ajudar na drenagem, para prevenir o aparecimento de outros sintomas que possam surgir pelo processo, até mesmo pelo processo de cicatrização. E então eu não consigo compreender como é que as pessoas não são encaminhadas para um processo de reabilitação pós-cirúrgico, seja ele qual for. Uma mastectomia muitas vezes não são, eu não entendo. Uma mastectomia em que é retirado, pode ser parcial ou total, certo, mas eu já recebi pessoas que fizeram mastectomias totais. Em que só vê praticamente a grade costal, não tem quase nem músculo, ok? E é uma cicatriz grande. Depois fizeram radioterapia e quimioterapia. A radioterapia ainda tem uma toxicidade adicional, vai secar os tecidos, vai comprometer os tecidos, então é preciso trabalhar aquilo. É como ter um terreno que não tem, que é infértil, não é? É inerte, e nós queríamos plantar morangos. Não dá. Não é possível. Nós temos de tratar as cicatrizes, temos de tratar o corpo, temos de fazer um período de reabilitação. E não é só o tratamento da parte física cicatriz, é a parte da canalização que faz, emocional, energética, não é? E nesse caso o que é que eu faço? O que é que eu aconselho? Depois o fazer ou não fica sempre em consideração à pessoa, porque eu sou um agente de informação. Depois eu acompanho as pessoas no que elas pretendem fazer. Eu acho que deve ser feito este trabalho. Eu dou o meu parecer, não é? Faço a minha avaliação e digo assim: olha, para termos mais sucesso neste tratamento deveríamos fazer estes tratamentos complementares. A minha base de trabalho é a kinesiologia, vamos trabalhar o corpo como um todo, mas como houve uma cirurgia é preciso desintoxicar. Houve a entrada de anestésico, intoxica o fígado, vai reduzir a energia vital, porque o fígado, trabalhando de uma forma já exacerbada, ele vai retirar energia vital ao rim. Portanto, nós precisamos de energia vital para tratar, então vamos ter que desintoxicar o corpo. Primeira via. Depois, é preciso ver como é que está a pessoa no geral. Se evacua bem, se não evacua bem. Se não evacua bem, uma das coisas que nós temos que pôr automaticamente a pessoa a fazer é evacuar todos os dias. Fezes bem formadas, não é? E então o que é que fazemos? Hidroterapia de cólon, que é uma das terapias que eu mais aconselho também. Para desintoxicar o corpo como um todo, de uma forma global e profunda, fazemos também sauna de infravermelhos. Então isto é o que eu tenho ao dispor das pessoas para reabilitar, assim, de uma forma geral. Depois ainda tenho testes de intolerância alimentar, que é para adequar uma alimentação, ou ter uma alimentação personalizada às necessidades e às características da pessoa. Ou seja, vamos reformulando tudo para devolver energia vital, para apagar fogos e para lhe devolver capacidade e qualidade de vida. E eu acho que este é um método que tem trazido resultado e que faz todo sentido, porque vemos a pessoa também como um todo, quer em tratamento, quer na avaliação, porque abrange vários processos. Ficávamos aqui horas, porque as perguntas são muitas, mas temos que nos encaminhar para o final. É mesmo. Fiquei muito curiosa também com os doentes de Alzheimer, se te aparecem ou não. Queria só fazer esta pergunta. Eu tenho Parkinson também.
E de Alzheimer especificamente, É a mesma coisa. já te aparecem mesmo em casos assim agudos? Profundos mesmo? Não. Profundos não. Só início? Sim, porque Início. a família acha importante e traz. E tu vês melhorias nisso? Como é que... Eu Ou vou são trabalhando, recentes? eu vou trabalhando. Pois o que é que acontece? São processos complicados porque levam o seu tempo e tem que haver uma aceitação. Tem que haver uma reciclagem intraconsciencial da própria pessoa, Claro. não é? E uma pessoa com Alzheimer muitas vezes não está consciente, Claro. então o que é que eu faço? Eu facilito o processo. Depois a medicação e tudo vão fazer o resto do trabalho. Agora eu não sei não consigo prever quais são os resultados. Entendo. O Alzheimer é uma doença que está a preocupar muito porque ela está em evolução, não é? Ela está-se a expandir. Tá, mas também tem muito a ver com os hábitos alimentares que nós temos. Então, Tem muito para a ver ti, também. o Alzheimer, ok, tem a ver com os hábitos alimentares, porque não há só o Alzheimer, há muitas doenças que é parecido com o Alzheimer, mas Sim. não é diagnosticado como Alzheimer, mas em termos práticos está lá muito parecido, não é? A alimentação tem sempre o seu cunho de importância, não é? Mas o que é que achas que é mágico? Há muita gente que diz que é genético, mas isso assim... Eu não acredito na genética. Como é que é genético? Antigamente não havia tantos. Eu considero... Casos. Ou não eram diagnosticados. Exatamente. Quer dizer, podia Não chamar havia. outro nome, Sim. quer dizer, é falta de memória. Não, eu acho que não haviam tantos. O que acontece hoje em dia, Não. para já, eu não acredito muito, não é não acreditar, eu defendo mais a epigenética do que a genética. Vocês já sabem certo, o que é, sim, não é? Sim. Pronto, portanto é escusado estar a perder mais tempo sobre isto. Eu Mas sou mais a favor da epigenética. Pode-se explicar aqui aos nossos Pronto, ouvintes. é o só- contributo dos fatores externos que tem, sim, o contributo, o papel que os fatores externos, os estímulos externos vão ter depois no nosso genoma. No fundo, Eles são os podem ativar ou desativar exatamente. os genes que nós temos, ou a predisposição genética que nós temos. Pronto, eu acredito mais nisso. Então, se a minha mãe... Se o meu avô tinha cancro ou tinha Alzheimer, será que eu posso ter Alzheimer? Eventualmente, mas o que é que o meu avô fazia? Ele comia pão, bebia leite, fumava, bebia álcool. Pronto. Então ele tem fatores que podem ativar já a carga genética. Se eu não os ativar, se eu não beber álcool, se eu não comer trigo, se eu não beber lácteos, o que é que acontece? Eu vou estar a diminuir os fatores de risco. Olha, mas estás a falar num assunto que está-me a ir buscar outro muito importante. É que o avô, quando fumava, ele fumava um tabaco muito mais saudável que a porra do tabaco que está a ser fumado neste momento. Desculpem lá o termo, mas já que eu falei português literalmente. E se calhar andava mais descalço, contacto com a terra. Nós, os hábitos que hoje não tem nada a ver com essa geração. Apesar de podermos estar, se calhar, a fazer os mesmos hábitos, mas está num contexto muito diferente dos nossos avós. Muito. Nós temos agora, atualmente temos muitas geopatias. Temos muitas geopatias, temos antenas de 5G atualmente a bombear. Cada vez mais, não é? Por todo o lado. Temos os telemóveis constantemente no nosso corpo. Não sei se vocês sabem, mas a fertilidade masculina está aí por água abaixo. E tem muito a ver com o contacto do telemóvel no bolso. Tirem o telemóvel do bolso, homens, por favor. Garanto, já há estudos sobre isto. Vosso telemóvel, onde é que estão? É verdade. Tirem o telemóvel do bolso. Onde é que estão? Portanto, nós temos muitos fatores neste momento externos que estão a prejudicar imenso a nossa saúde. Claro. Sem dúvida. Imenso. Agora, não deixa de haver uma carga emocional, mas há muita coisa. Há metais pesados. Por exemplo, os chumbos que têm nos dentes, o chumbo, o cinzento, é mais prejudicial. Tatuagens também, porque tem metais pesados. Tatuagens naturais. Metais Mas pesados. há tatuagens com Pigmento. Tem que haver pigmento, natural. é metal pesado. Não. O pigmento? O pigmento pode ser feito com Vegetal. flores, chás. É? Então ainda não tenho conhecimento. Vamos fazer um desse. podcast sobre Vamos. isso. Então eu quero ver verdade. esse. Quero ver esse. Existe. Quero ver esse, porque já ouvi, já Eu acho que li ele é sobre a mais matéria caro, não é? Ele é mais caro. É? Mas vale Não a é? pena. para quem quer Tatuar vale, um químico, vale, ali vale. estás a tatuar com um pigmento. Sendo digamos. assim, se o pigmento é isento de metais pesados,
Ok, mas a maioria é assim, pronto, senhora. então o que é que acontece? Tatuagens têm uma forte componente no que toca a intoxicação e passa a barreira encefálica e passa para o cérebro. Portanto, depois vai atuar também na parte neurológica, hematocefálica. Encefálica. Portanto, há muitos fatores, muitos. E depois tem a carga emocional, e já para não falar noutras coisas que não vale a pena falar agora, porque nunca mais saímos daqui. Um dia vejo aqui outra vez. Voltas, Acontece Casimiro. isso imenso com imensos convidados, não é? Porque depois, não é? As pessoas À próxima fazemos um podcast num ringue de hockey. Isso. Vais buscar os teus patins, Eu vou buscar o teu equipamento. O meu equipamento. Não é só que ele joga hockey tradicional, não é? E eu joguei hockey em linha. Pronto. Mas jogámos juntos. Mas não tenho porque medo. eu tive muita gente. Não. Então, tive colegas de hockey tradicional, não é? Isto. Belíssimos. Eram todos jogadores de hockey tradicional, não é? Que em Portugal só havia jogadores de hockey tradicional. Claro. Mas pronto. Temos que Vamos nos lá. despedir. Casimiro, muito obrigado. Obrigado, eu. Foi um prazer. Muita luz para a tua clínica. Obrigado. Muito sucesso. E aqui para os nossos queridos intemporais, uma bela vida para vocês e um forte abraço intemporal. Casimiro, obrigada pela tua presença aqui. Foi um enorme gosto conhecer-te, porque já tinha ouvido falar de ti. Obrigado. E acredito que se calhar, assim, daqui a uns meses, talvez, não é? Façamos uma nova conversa, porque são sempre terapias e metodologias, não é? Que interessam sempre a toda a gente, e muitas vezes as pessoas não sabem ou não têm conhecimento, e este podcast existe precisamente para isso. E também queria recordar os Empreendedores by Heart, que é o tal projeto que é importante que façam like e nos acompanhem, porque nós vamos lançar essa rede, não é? Essa rede de contactos de pessoas que trabalham e acreditam de coração nos projetos que têm e que não desistam, e tentar aqui todos juntos fazermos algo e a diferença no mundo. Like, distribuam, partilhem o episódio. Façam comentários. Façam comentários que Ponham ajuda corações. a que estas conversas que nós consideramos interessantes, e se acharem interessantes, cheguem a mais gente. Ai, mas Ok? espera. Obrigada a Espera, todos. não desliguem. Falta Para mim. Muito obrigado. uma lembrança. Já Obrigado. me fiz esquecer. Olha, Tens mas que nos ajudar a ter melhor memória, porque nós somos a volta dos 50, não é? tem sementes esse lápis aí, não É sei sério? o que é que te saiu, em cima diz Deixa ver. Nós que é para tu plantar, semeares, Planto num vaso, contém Deixa lume. tirar. diz Olha, no próprio Deixa tirar o lápis. lápis, só puxa. Ah, é? Isso, olha ali. Ora, diz o que é que te saiu. Cravo. É isto? Pois, sim, foste escolheste tudo, mas pronto. É um vasinho, plantas, É? semeias, não é? Regas bem. Mas esta parte verde? cuidas. Estão Sim. sementes de cravo. Que espetacular. E, Metes agora num vaso, depois de gastares o lápis. são as sementes de gotas intemporais. Metes. Vais tratar de nós. Metes não é? E depois aguinha. mais tarde manda-nos uma foto desses Isso, Claro. assim, olha aqui o meu cravo. semeaste. Olha, vou semear, claro. Não com sei que certeza. cor é. Espetacular. Que cor são. Não conhecia. Não conhecias? Não, Estás a ver. Nós vamos ter, e temos para venda esses É, vamos ter lápis, para venda. e vamos ter mais. Que sim. giro. É. Muitos parabéns pela iniciativa. Obrigada. Olha, obrigado. Obrigado. Por isso, os nossos queridos intemporais poderão ter aqui o nosso lápis das gotas intemporais. E é uma forma de ajudar-nos a continuar com a nossa missão. É isso. Tá? Obrigada, Casimiro. Obrigado, eu, Teresa e Ângela. Foi um prazer. Tchau, tchau.